2016, pra mim, foi a época decisiva dos filmes de herói. Você no momento só tinha a Marvel realmente mandando no mercado. Ela fez 1 bilhão com os Vingadores, logo após 1 bilhão com o Homem de Ferro 3. Os X-Men eram bons, mas não tinham atingido tanto público quanto a Marvel. E a Sony tava foda. E a DC tinha poucas variedades. Eis que a concorrência pela primeira vez ferve de maneira intrínseca. Marvel traria seu grande evento, Capitão América Guerra Civil. Combate entre o Homem de Ferro e o Capitão América. Um filme espetacular, aliás. A Fox estava trazendo o personagem que talvez o primeiro herói que tenha se popularizado na internet, bastante a ponto de ganhar um filme. E a DC trazia, além desse atrativo comercial, que era o Esquadrão Suicida, finalmente encontro dos dois grandes heróis da DC que lotaram as décadas de filmes de super-herói. Batman vs Superman. Batman vs Superman é um filme marcado na história do cinema. É um dos filmes mais discutidos, um dos mais lembrados. É um filme que não morre, ele permanece imortal até hoje, igual o Cavaleiro das Trevas. O grande motivo pelo qual Batman vs Superman é um filme divisivo é pelo modo que ele conta a história. É um filme ambicioso. O Snyder é um diretor ambicioso. E ele necessita dessa grande história, dessa grande jornada dos personagens. E realmente, Batman vs Superman é um filme com uma grande jornada. Uma história de ligações, de coisas que se conversam, se conectam de maneira inteligente. Bom, isso pelo menos é o que eu acho. Enfim, Batman vs Superman deu muito o que falar na época. Foi uma divisão maluca. Poucas vezes um filme tinha causado tanta divisão de opiniões quanto esse. O Snyder como diretor, como eu sempre disse, é bem medíocre, mas é definitivamente aqui a melhor performance dele como diretor, assim, de longe. Existe esse desenvolvimento, esse alongamento das cenas para fazer elas serem bem completas e bem preenchidas. O clima do filme é aquele sombrio, existe uma tensão pairando sobre os 4 personagens, aquela coisa que envolve toda a sistemática política. As partes com Batman são as melhores, o filtro escuro funciona nesse filme, que é mais intimista aos personagens. Para mim, os problemas mesmo são os exageros básicos, como por exemplo, ele segue aqueles diálogos e aquela forma super emocional de desenvolver o Superman. Mas de longe, os exageros dele não foram algo que me incomodaram tanto. Nesse filme ele consegue conter muito melhor isso e trabalhar mais com um universo de conflitos. A cena do deserto é maravilhosa, o Snyder consegue aproveitar bem o CGI com o Batman e fazer ele ser flexível, ter um punho forte, muito com certeza se inspirando nos jogos Arkham. As cenas pelo menos da casa lá abandonada é assim. Mas as cenas com o Batmóvel são maravilhosas também. Vocês sabem que o filme não tem tanta ação quanto se esperava, e nem necessita tanto, mas também a cena dele com o Superman é maravilhosa, desenvolvida de forma bárbara, cuidadosa, com detalhes de ação. É uma maravilha de cena. Os cenários são perfeitos para essa composição. O Snyder evoca o sombrio ao tempo todo no filme. A fotografia é bem mais fechada e bem mais simples, praticamente não tem slow motion nesse filme. O Snyder sempre se consegue manter na cena, focando o suspense no diálogo, na discussão, sem se expandir toda hora. Tudo na calma, e trazendo um clima de destruição, um clima de caos muito perfeito com as trilhas sonoras, com a montagem, com o jeito poético que ele tenta conversar entre as cenas. O David S. Goyer e o Chris Terrio aqui formam novamente a dupla do Ben Affleck. E novamente os diálogos desse filme não são os melhores. Existem muitas derrapadas aqui, mas a parada do roteiro é justamente a investigação pessoal de cada personagem e o modo como cada história acaba se conectando nessa grande super história. No começo tá tudo embaralhado, não dá pra entender nada. As coisas se misturam, falam de um, falam de outro, e os personagens investigam tudo até ser revelado todo um plano arquitetado de maneira inteligente. Esse é o grande ouro de Batman vs Superman. O plano do Luthor é o que carrega o filme. E o roteiro consegue se centrar muito bem na cabeça e nos planos do Luthor, nos diálogos dele sobre o Superman, sobre a Constituição, sobre o poder. Dá um rumo a esses personagens, cria um vilão invisível para eles. Talvez seja por isso que não tenham gostado muito desse filme. Ele tem uma história arquitetada de maneira tão calculista, a pontos e detalhes que se formam como um filme muito redondo. Por mais que ele tenha sido seguido por Liga da Justiça e que no final deixe obviamente brecha para isso. Eu não consigo enxergar um filme com lacunas aqui. Como já dito, dá facilmente para imaginar esse filme sem Homem de Aço ou sem o Liga da Justiça. É definitivamente uma história épica. O Batman é o melhor personagem de longe, ele tá foda. O Ben Affleck é muito, às vezes sim, às vezes sei lá. Ele é um ator bom, mas nunca foi nada demais. Mas aqui a antipatia natural do Ben Affleck já serviu para o personagem ser frio e calculista. Claro que da forma Snyder, o Bruce tem realmente o peso do Batman detetive. Esse é para mim o Batman mais detetive. Sim, eu sei que The Batman e tal, mas realmente não foi a investigação de The Batman que me fez fluir com o filme.
Então, nesse sentido, eu gosto muito mais do arco de investigação do Bruce, por causa do quebra-cabeça muito bem feito. Ele tem estratégias muito boas, mas também há uma ocultação de partes necessárias que seguem a investigação, o que basicamente é o fraco dessa parte. Muita coisa acaba acontecendo sem a gente ver, acontece realmente de ser reduzida essa parte, mas eu acho que o que teve foi excelente. E se entende a reduzir porque é um filme que fala sobre muita coisa. O Superman, porém, continua o mesmo do primeiro filme. Definitivamente Henry Cavill é só um bom rosto pro personagem. Ele continua sendo o escoteiro, vai ficar pedindo lição pra mãe e vai ver o pai e todo aquele drama fajuto do Homem de Aço. Enquanto o Batman, ele consegue ser mais contido na dor dele. Você entende a moral do Batman, diferente do Superman que tem aquela moral forçada pelo pai e pelo Snyder. O Superman do Cavill é muito sem conteúdo. O drama com ele é tipo muito sei lá. A discussão sobre ele, pra mim, é o que alimenta o filme. Ele constrói esse caráter político que diz respeito também à história, a Kryptonita. É um roteiro muito bem entrelaçado com essas questões do Senado e do julgamento do Superman, e é muito bom ver todas essas discussões sobre o Superman. Então é uma pena que ele tenha durado até aí. Eu definitivamente não curto a morte dele, eu acho que já é um personagem muito xoxo, com uma importância muito relativa, então a morte dele, o impacto que tenta passar, esse filme me fez gostar menos do Snyder Cut. Porque você vê que o Snyder até tentou transformar o Superman em um símbolo dentro do próprio universo, mas ele é um dos menos legais dali. A investigação do Clark Kent é bem merda, ele nem tem um bom motivo pra odiar o Batman. É um negócio muito... é só pra complementar a parte da história, mas não chega a ser algo que incomode no filme a ponto de ser uma merda. Amy Adams ganha espaço aqui. Ela se torna alguma coisa, por assim dizer. Ao invés de ser mero capacho básico do super cara, aqui, muito além de Superman, ela consegue sustentar na sua própria investigação, seu próprio jeito de agir. É uma jornada muito foda também. A atriz tá muito boa, dessa vez segura pra caralho o papel, então ponto pra grande Amy Adams. Já o Lex Luthor dispensa apresentações. O Jesse Eisenberg, por mais que esse Luthor seja basicamente o Coringa do Snyder, há uma performance caricata, porém marcante aquele personagem. A síntese da loucura e da genialidade, da vontade de ser Deus. Esse é definitivamente o vilão calculista. Ele é muito inspirado no Lex Luthor de A Origem Secreta, uma HQ bem merda do Superman. A Mulher Maravilha é um peso morto no filme. O diálogo dela com o Bruce é ridículo, ela não faz absolutamente nada além de ser fanservice gratuito, assim como as aparições da Liga da Justiça. Mas no final, eu acho que isso também serve pra formar o Batman vs Superman que a gente tá acostumado a ver. E o Apocalipse, bem, ele é muito feio. Pouco existe uma solução final tão polêmica quanto a de Batman vs Superman. O elemento Marta vai ficar marcado como uma das lines mais divisivas da história do cinema, um dos Deus Ex Machina mais divisivos. Ficou bem claro que essa cena representa nada menos que o Bruce tendo um mini trauma por causa do nome da mãe. Logo depois ele descobre que a mãe de Superman na verdade está em perigo e precisa ajudar ela. Só que a passagem desse sentimento para outro, feito dessa forma, é realmente o grande escroto do filme. Não é uma solução final muito genial. E isso é o que eu menos gosto em Batman vs Superman. É a situação da Marta, que eu acho que é uma forma muito fácil de trazer o Batman pro lado do Superman. E tudo isso foi Batman vs Superman. E eu finalizo essa crítica com uma bela de uma nota 9,5. E declaro ao vivo, Batman vs Superman é um dos maiores filmes de heróis já feitos. Até a próxima.